Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Gonzalez e hoje eu queria compartilhar um tema com você que tem trazido muito sofrimento emocional às pessoas, acaba paralisando as pessoas também. E te faço dois convites, gostaria que você refletisse sobre duas situações. Primeiro, na possibilidade de você parar de se comparar, por favor, e parar de determinar o seu valor pela maneira como as pessoas te tratam. Porque muitas vezes a gente acha que o problema somos nós. Opa, mas quem disse que o problema não é o outro? Mas nós vamos chegar lá. Mas assim, por que é muito importante nós trabalharmos esse tema? Eu achei importante trazer esse tema aqui com vocês para compartilhar a questão da comparação. E eu vou te falar de vivências práticas. Eu não vou enfiar a goela abaixo nenhum tipo de teoria para você, não. Eu vou falar sobre experiências práticas. Então, por exemplo, as pessoas elas têm esse vício, essa mania, essa tendência de se comparar. Agora, se eu não sou nenhum tipo, se eu não sou um produto industrializado, né? Feito numa fábrica, enfim, que possa ser copiado, como é que eu vou me comparar? Então entenda algo que é muito importante para que isso seja libertador na sua vida, como foi na minha. Primeira coisa, você e eu somos obra-prima do Criador. Somos originais, legítimos, obra-prima, né? Então, se eu sou uma obra-prima legítima, original, feita pelo Criador, onde a minha e as suas digitais são únicas, singulares, peculiares, como é que eu posso me comparar? Eu até posso agir nesse movimento de me comparar, mas como é que eu posso ficar buscando ser o outro ou tentar ser igual ao outro? Se a minha digital, inclusive nem as próprias digitais do mesmo dedo são iguais. Entende como eu buscar ser o outro só vai me trazer sofrimento porque eu estou tentando buscar o inatingível e o impossível? Ter o outro como referência é uma coisa. Agora, tentar ser igual ao outro, aí eu estou fadada ao fracasso. E isso me traz muito sofrimento, porque eu estou buscando o inatingível. Então, se as próprias digitais dos dedos não são iguais, imagina eu querer ser igual ao outro. Então, eu sou uma obra-prima criada à imagem e semelhança do Criador, destinada a um propósito, com uma identidade, e eu estou tentando ser o outro. Eu posso até me comparar, só que quando eu faço isso, eu acabo sofrendo. Por quê? Vou te dar um exemplo muito prático que eu vivenciei de várias coisas, mas eu vou dar um exemplo prático aqui. Em questão de academia, que eu acho que só acontece comigo, só aconteceu comigo, mas tudo bem, vamos lá. Quando eu entrei na academia, eu era gordinha, né? Eu nunca fui de malhar. E tá gordinha mesmo. Tipo, eu cheguei a pesar 100 quilos, foi surreal. Com o tempo você vai me conhecer, vai conhecer as minhas histórias, as minhas vivências, experiências, dificuldades. Por isso eu falo, né? Por isso eu tô aqui, para compartilhar histórias e experiências e o que serviu na prática. Então, quando eu comecei a malhar, eu tava acima do peso, obviamente. Aí eu via as meninas treinando, né? Caracas, uma consciência corporal fantástica, a execução dos exercícios e o corpo, então. Aqueles corpos desenhados, trincados, lá. Eu olhava aquilo e falei, bom, tá bom. Aí eu comecei para academia. Um mês, nada daquilo. Até no que tange a emagrecer, né? A gente acha que a gente passa assim. Primeiro a gente precisa alinhar a expectativa com a realidade, para começar.
Porque a pessoa passa 10 anos da vida dela acima do peso, gordinha, e entra e começa a malhar 1 mês, 2 meses e acha que vai emagrecer ou eliminar todo aquele excesso de peso que a pessoa carregou durante anos. Então, já pega esse código, já pega essa cápsula de vida e guarda no seu coração. A sua expectativa precisa estar alinhada à realidade. Senão, você vai, inevitavelmente, você vai sofrer. Então, quando você está, por exemplo, como eu estive, muitos quilos acima do peso, por muitos anos, aí eu entro na academia e começo a fazer seguir um planejamento nutricional. E aí eu começo a treinar. E aí eu não vejo os resultados que eu gostaria de ver nesses 1, 2 ou 3 meses. Pronto, eu já me decepciono e já me frustro, porque eu acho que isso não funciona, porque eu acho que isso não dá certo, que é só blá blá blá. Ou pausa. Então, peraí, vamos lá. Primeiro, a expectativa que eu tinha sobre o processo estava alinhada com a realidade? A expectativa que eu tinha sobre o planejamento alimentar e atividade física e a consonância disso chegar num número era factível, era tangível? Então já começa por aí. Porque às vezes a gente entra na academia, eu tô falando por mim, ok? E por algumas pessoas que eu também conheço. Que eu tive a oportunidade enorme de estar perto de pessoas maravilhosas em processos, que foram meus clientes em processo de coaching de emagrecimento, e eu via como isso se repetia. Aí você acha que você vai começar a malhar e logo no primeiro mês você vai perder 4, 5 quilos, porque agora você fechou a boca e agora você tá malhando. E assim, você tá malhando 3, 4 vezes na semana, para quem não malha para nada, você acha que você tá a fitness, que você é a fitness do momento. Então você acha que você vai ter um resultado maravilhoso, top das galáxias. Mas não funciona assim, né? Então, vamos lá, vamos alinhar, como é que fala? A expectativa à realidade, porque é onde vem o sofrimento. Então, né, independente, vamos voltar aqui, o assunto é comparação, né? Mas essa cápsula é extremamente importante. Alinhe a sua expectativa à realidade, porque se a sua expectativa ela estiver ou abaixo ou acima, ela vai trazer sofrimento e frustração do mesmo jeito. Então, quando eu comecei a malhar 1, 2, 3 meses e eu não vi que eu tava menos 10 quilos mais magra, eu comecei a me frustrar, mas como? Tô passando fome, coitada, né? Tô passando fome, tô aqui malhando, me dedicando e nada. Então, primeiro, a minha expectativa não estava alinhada à minha realidade. Segundo, eu comecei a me comparar. Então, eu corria um pouquinho na esteira, fazia as atividades físicas e etc., e aí eu, de repente, não me vi com aquele corpinho super fitness daquelas meninas que estavam treinando há um bom tempo. E é aí que mora o perigo. Aí eu falava assim, meu Deus, olha lá, desculpe o termo, né? Elas têm bunda, e eu olhava para mim, não tinha bunda nenhuma. Eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a ficar deprimido porque eu não tinha bunda. Aí eu olhava as meninas treinando, e eu treinando, eu olhava no espelho, não via a mesma coisa. Opa! Aí eu falava assim, não, isso aqui não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sirvo para isso aqui mesmo, vou viver a vida gorda. Peraí, eu não sirvo para isso aqui não tá funcionando, eu vou viver a vida inteira gorda ou eu não estou respeitando o processo e me dando a oportunidade. Eu não sirvo para isso aqui não tá funcionando, eu vou ser gorda a vida inteira, ou eu não estou treinando como eu deveria de treinar, acima de tudo, dando o prazo que eu tenho que dar, seguindo a alimentação balanceada, direitinho. Mas no começo você falou que você fazia. Fazia, mas às vezes dá uma escorregadinha, né? Pega aquele docinho pós-almoço com um cafezinho. Enfim, então vamos entender qual que é a realidade. Então, eu não vou conseguir fazer aquilo, ou eu não estou me dedicando o suficiente para conseguir aquilo, e mais importante do que isso, me dando a oportunidade,
respeitando o time do processo. Então eu olhava e eu me comparava. Como é que eu vou me comparar e querer ser igual a alguém que tem uma genética diferente, tem processos e times de treino diferente? Então, a comparação eu posso até fazer, mas querer ser o outro não vai funcionar. E aí eu queria ser igual aquela menina que corria em tanto tempo, que pegava, que puxava, que carregava X tantos séries de repetições com tanto peso, mas espera aí. Aí eu ficava frustrada porque eu não conseguia, porque eu estava me comparando. Só que eu nunca parei para pensar, peraí, há quanto tempo ela treina? Então, será que eu não consigo fazer X números de flexões? Ou eu não treinei o suficiente e não preparei o meu organismo, o meu corpo, a minha musculatura, resistência para fazer o tanto de flexões que ela faz? Opa! Percebe como muda o cenário? Como eu sempre fui não, né? Que aí tinha umas travas, né? Eu era tímida, sempre fui um pouco mais tímida, né? Depois eu comecei a ficar um pouco mais comunicativa. Então eu chegava e conversava com as pessoas. Eu falei assim, eu vi você fazendo aquele treino, muito legal, a flexão, do jeito que você faz, o número de repetições, a sua consciência corporal, perfeita, né? E eu olhando aquilo, assim, eu quero ser igual. Quero fazer igual. 300 repetições, assim. Aí eu chegava, né? Perguntava, poxa, eu vi, quanto tempo você treina? Ela falou assim, já deve ter uns 4 ou 5 anos que eu treino. Ufa, aquilo até me dava um alívio. Aí, tipo assim, tem jeito, dá jeito. Percebe? Então, será que eu não ia conseguir eliminar o excesso de peso? Será que eu não tinha capacidade para fazer aquele tanto de flexões ou etc? Ou eu não estava me dando a oportunidade? Raquel, o que você chama de oportunidade? O que eu chamo de oportunidade é você respeitar o processo, respeitar o time das coisas. Eu sempre pergunto, qual é o tempo natural, normal de gestação de uma mulher? Boa, 9 meses, perfeito. Se eu trouxer 9 mulheres grávidas, independente do período da gestação, se eu pegar as 9 que estão grávidas, elas vão parir em um mês? Lógico que não. Por quê? Porque existe o time, o processo gestacional. É a mesma coisa, por mais que eu deseje, não, eu quero, desejo, tudo bem, legal, mas tudo tem o seu time, tudo tem o seu processo. Se eu for lá e plantar uma sementinha e ficar a noite inteira assim, eu quero fruto, eu quero fruto dessa semente, eu quero fruto dessa semente. Quando eu acordar, vai estar o fruto daquela semente lá? Não, por quê? O processo da semeadura até a colheita, existe um time. Então, existe o processo das coisas. E se eu não respeitar o processo das coisas, o tempo, eu me frustro. Outro código para você, outra cápsula de vida para você. Respeite o time, respeite o processo, se dê a oportunidade. Então, olha aí que interessante. Nós estamos falando de comparação, mas já tem alguns códigos para você. Alinhe sua expectativa à realidade, se dê a oportunidade, como respeitando o processo. Então, muito bem. Então, se eu sou obra-prima, única, particular, singular, legítima, já começa por aí. Se eu tentar ser igual ao outro, eu já vou cair numa fraude. Você fake. Por quê? Porque eu nunca vou ser o outro. Você entende? Digital, única, singular, ímpar. O outro foi criado para um propósito. Tem lá suas habilidades, destrezas, talentos, tem a sua identidade. Ok. Então, como é que eu vou querer ser fulano se fulano foi criado com um propósito, uma identidade para ser ele? Né? Então, imagina você querendo ser Raquel. Raquel foi criada com um propósito, com uma identidade, com habilidades, talentos, destrezas para fazer isso. Como é que você vai querer ser eu? Não vai dar, é uma fraude, porque só tem uma Raquel, só tem uma, eu digo pessoa, né? Porque Raquel com nome tem várias.
Então, só tem uma pessoa com a minha digital, que é eu mesma. Então, eu já estou muito ocupada sendo eu mesma, então você não pode ser eu. Você entende? Então, não dá. Você tem, é a mesma coisa. Vamos pensar em copos. Eu até tenho uns copos aqui. Copos. Então, você pensa em copos. Aí, quando você procura copos, você vai achar copos e taças. Então, todos têm, de repente, a mesma função. Servir bebidas. Ok. Então, todos nós fomos criados com um propósito. Temos uma identidade e fomos criados com um propósito. Então, eu não posso pegar os copos, estão na categoria copos, mas cada um tem um propósito. Então, não adianta você pega essa taça aqui, de repente que quer ser igual a essa taça aqui, ó. Tem propósitos, funções, mas cada um com a sua diferença. Essa não pode ser igual a essa, nunca vai ser, entende? A mesma coisa, tá aqui meus copinhos. Esse é meu copo de água, tô tomando água. Dica importante: água é vida, por favor. Ajuda a limpar o organismo, ajuda a emagrecer. Importante dizer que vamos tomar água. Então você pega esse copo aqui, esse copo é diferente desse. Não adianta esse tentar ser igual a esse, são diferentes. Então, assim, o que te impede de você trabalhar a sua essência e buscar o cumprimento do seu propósito dentro da sua identidade, com as suas habilidades, com os seus talentos, com as suas destrezas, com a sua inteligência? E não me diga que você não tem talento, que você não sabe fazer nada, que você não é inteligente, que você não é isso e isso. Você pode parar por aqui. Você rebobina a sua fita, porque isso foi uma mentira que fizeram com que você acreditasse. Presta atenção. Ó, mais uma cápsula vindo aí para você. O que é que você tem contado como mentiras que você absorveu para você como se fossem verdades? Então você ouviu, de repente, na sua infância, seja do seu pai, da sua mãe, do seu tio, vizinho, professor, ou figuras de autoridade, de chefia, que você não sabe fazer nada, que você é isso, que você é aquilo, que você vai ser um burro, que você não vai dar nada na vida, você é ignorante. Para por aí. Sabe por quê? Eu não posso mexer na sua identidade. Quando a pessoa fala assim, você é tal coisa, a pessoa está mexendo na sua identidade. E sabe qual é a sua identidade? Ó, guarda isso. Você é magnificente por natureza. Isso significa que você porta a semente da grandeza e ela está lá. Se você ainda não identificou os seus valores, as suas qualidades, o seu talento, é uma coisa, mas ela está lá. É só isso, ela está lá. Pode estar adormecida, as suas qualidades, as suas habilidades, mas todas elas estão lá. Porque se o Criador fala que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, imagina que eu porto essas partículas, que eu tenho matéria do Criador. Então, por acaso o Criador criou alguém incompetente, incapaz, burro? De jeito nenhum. Então, quando a pessoa fala assim, como eu trabalhei muito tempo na área de recursos humanos e com pessoas, às vezes o gestor chegava até nós e dizia, não, porque aquela pessoa é burra, aquela pessoa é lenta. Então vamos parar para processar. Aquela pessoa é burra ou ela não recebeu treinamento suficiente para executar aquela tarefa? Aquela pessoa é burra ou ela não entendeu o que ela tinha que fazer? Porque você está chamando de burra foi porque ela errou. Então, peraí, aquela pessoa é burra e ela errou porque ela está sobrecarregada e não está conseguindo ter atenção suficiente ou prazo suficiente para entrega. Você entende? Eu vou abrir margem para vários questionamentos. Então, quando a pessoa é burra, não. Ela é lenta. Peraí, ela é lenta ou ela é mais analítica? Você entende como existe diferença? Então, ela é muito lenta. Peraí, ela é lenta ou nesse momento ela está mais analítica? Você entende? Porque quando é identidade. O estar é outra coisa. Agora, o que ela é magnificente por natureza, isso ninguém vai mudar. Então, ser e estar são coisas diferentes.
Eu estou cansada, eu posso estar lenta nesse momento, ou eu sou mais analítica. Você percebe? Então são coisas diferentes. E as pessoas adoram rotular as outras. E o problema do rótulo é que ele tá lá, ele é fixo. E quando você rotula alguém, é como se não tá lá, o rótulo estampado, que também não é favorável, porque o que tem rótulo tá na prateleira, certo? Tudo que tem rótulo tá na prateleira. Nós não somos produtos de prateleira, por favor, entenda isso. E ser liberto nesse momento, seja livre. Nós precisamos ser livres. A pior coisa que tem para o ser humano é viver encarcerado, aprisionado em si mesmo, em função de crenças que foram estabelecidas nas nossas vidas. Então eu te falo com propriedade, com prática, de ter vivido encarcerada durante muitos anos. Um dia, de novo, mais para frente, você vai entender e conhecer a minha história. Então, voltando, a pior coisa que existe são prisões emocionais. Estar encarcerado na alma, sabe aquela coisa assim? Não ser livre para viver o que você veio para viver, para manifestar, para produzir dentro do seu propósito. E aí eu me torno fruto de mensagens bruxas, de experiências, de vivências que foram super traumáticas. E aí eu vivo uma mentira. E eu acredito nessa mentira, achando que eu sou incapaz, achando que eu não consigo, achando que eu sou feia, achando que eu sou burra, achando que eu não posso. Mas isso é uma mentira, né? Então, por exemplo, o problema é que as pessoas foram doutrinadas a valorizar bons comportamentos e não o caráter. Então, assim, se a pessoa não tem um bom comportamento, ela acaba sendo desqualificada. E muitas vezes isso, desqualificar uma pessoa em função de um comportamento que ela teve, porque todo comportamento pode ser mudado, isso faz muitas vezes com que ela absorva essa maneira com que ela foi, essa forma com que ela foi discriminada em função de um comportamento que ela teve. Então essa pessoa passa a se enxergar com os olhos de sendo de uma classe inferior, acaba se sentindo minimizada, depreciada e até mesmo indigna. E a pessoa às vezes se estagna, né? Fica naquela zona ali de estagnada, no limbo, digamos assim, porque ela não se desenvolve, ela não busca mais porque ela se acha indigna, porque ela não merece aquilo, ela não vai conseguir, ela não vai alcançar, em funções de sentenças, de rótulos, de pessoas que também têm seus momentos de fragilidades, que também têm as suas disfuncionalidades. Por isso que eu falo, insisto e bato nessa tecla, para de determinar o seu valor em função da forma de como as pessoas te tratam. Quem diz que o outro não é disfuncional? Quem diz que o outro também não tem as suas fragilidades e não tem os seus problemas? Então, cada um vai falar do que lhe é próprio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se aquela pessoa tiver com problemas pessoais, mágoas, feridas, traumas, etc., o que você acha que vai ver? Entenda, de uma mesma fonte, de uma mesma fonte, não vai sair água doce e salgada. Então a pessoa ela vai fluir a partir do que está aqui dentro. E aí a pergunta é: o que está dentro daquela pessoa? Quais são as emoções dela? Emoções negativas, emoções positivas, o que ela está fluindo? E de repente eu pego para mim conteúdos que não são meus. E aí eu passo a viver em detrimento e em função do parecer do outro, das crenças do outro, de julgamentos moralizadores do outro, e eu deixo de ser eu mesma, que sou uma pessoa, uma obra-prima, um ser humano incrível, cheio de dons, habilidades, talentos, destrezas, inteligência. Sou uma potência, como se fosse um Boeing estacionado na pista. E aí eu deixo de fluir no meu propósito, porque eu acreditei em mentiras,
em crenças que não são, né, mentiras, que não são coisas que não são verdades. Né? Então, é uma decisão, é uma escolha. Em que eu vou acreditar? No que os outros dizem ao meu respeito ou no que eu realmente sou? Né? Uma obra-prima, imagem e semelhança do Criador, imagem e semelhança de Deus. Espera aí, dotada de habilidades e talentos. De novo, eu sempre vou bater na mesma tecla, que tudo que você precisa já está aí dentro. Só precisa ser manifesto, só precisa ser ativado. Então, toda vez que você se comparar e tentar ser o outro, você vai sofrer. Esse copo não pode ser igual a este. Este não é melhor do que este, nem este. Este tem uma função, este tem uma função. Essa taça, esse copo tem uma função, um pode ser cristal, um pode ser de vidro, mas cada um tem o seu propósito. E cada um tem a sua funcionalidade e ninguém é melhor do que o outro. Cada um tem o seu propósito e dentro do seu propósito você está ali. Faça o seu melhor. Não se compare. Não busque ser o outro. Eu não posso ser o outro. Digitais únicas, singulares. Então eu vou sofrer. Então eu sofria porque eu queria ser igual a fulana. Mas a fulana era a fulana e ela só pode ser ela mesma e eu não posso ser igual a ela. Pode ser sim uma referência. O que ela faz para conseguir fazer esse tanto de flexão com esse tanto de consciência corporal? Ah, vamos lá. Ela treina há tanto tempo. Aí nós vamos falar sobre modelagem, que eu não preciso inventar roda. Então aí entra o conceito de modelagem. Então, peraí, eu vou modelar aquele comportamento e vou adaptar a minha realidade, tá? Isso é muito importante, porque cada um tem uma realidade. Então, eu modelo aquele comportamento adaptando a minha realidade. Então, muito bem, tá? Ela malha tanto tempo por dia, ela malha X vezes na semana, ela come X PTO, legal. E aquela pessoa, aquele comportamento, atitude do outro, ele pode me servir de referência, mas não querer ser igual. Eu tenho uma referência, vou pensar na modelagem, adaptando a minha realidade para poder chegar lá. Entende? Porque somos diferentes. Ele pode fazer exatamente, eu posso fazer a mesma coisa de fazer um bolo, né? Por mais que a pessoa te passe uma receita, às vezes não fica igual da forma que a outra pessoa fez. Você seguiu à risca exatamente tudo. Às vezes não vai ficar a mesma coisa. Por quê? Existe a singularidade, a particularidade. Entende? Então, pare de se comparar, por favor. Né? Pare de buscar ser igual ao outro, porque isso não vai acontecer. Lembra? Tem o outro como uma referência. Acabou. O que ela fez? Qual que é o caminho que ela percorreu para estar onde ela está? E pronto. Eu quero fazer a mesma coisa. Ok, você pode fazer a mesma coisa, mas você não vai ser igual a ela. Porque, na boa, você pode ser pior ou melhor, mas não vai ser igual. Se você quer fazer um comparativo, faça um comparativo com você mesma, de como você está hoje, em função a você mesma, de um mês atrás, de um ano atrás, de 5 anos atrás. E reconheça os seus progressos, a sua melhoria, né, o seu crescimento. Então, se você for se comparar, se compare com você, com o seu eu de hoje, com o seu eu de ontem, poxa, de um ano atrás, né? Eu estou bem melhor do que um ano atrás. Eu particularmente estou, né? Porque um ano atrás, ou 3 anos atrás, eu pesava 100 quilos. Eu era um bolinho, um botijãozinho de gás. Assim, sendo bem simpática. Então, pare de sofrer. Eu vejo as pessoas na questão das mídias digitais, das redes sociais, ficam vendo aqueles corpos maravilhosos. E já vou te falando uma coisa, ninguém conta tudo, viu? Ninguém conta tudo. Né? A pessoa às vezes tomou um negocinho, fez vários procedimentos estéticos, malhava não sei quantas horas, passava fome. Não, eu não...
Cada um, os bastidores, o bastidor dos processos é bem diferente da realidade. Às vezes as pessoas não contam tudo. E outra, as pessoas às vezes elas querem comparar e não comparam dentro da mesma, do mesmo grupo, digamos assim, né? Então aquela pessoa tá lá, ela tem uma nutricionista, peraí que tá caindo o cabelo aqui. Pronto, melhorou. Ela tem uma nutricionista à disposição dela, ela tem quem cozinhe para ela, tem um personal trainer, vai numa academia bacana, porque as pessoas tendem muito a se comparar com atores, atrizes, referências ali, as blogueiras, etc e tal. E a realidade delas é diferente da nossa realidade, que tem que acordar às 6 horas da manhã, pegar um trânsito e trabalhar, você leva sua marmita, às vezes não dá tempo, porque chegou em casa cansada, porque choveu, atrasou, o trem demorou para passar, tava muito apertado, você teve que esperar outro trem, aí você chegou em casa tão moído, tão cansado, que pergunta que deu tempo de você cozinhar ou preparar sua marmita pro dia seguinte. Você entende quando não dá? Não dá para eu ficar me comparando. Cada um tem o seu repertório, cada um tem os seus recursos, e às vezes são recursos, repertórios diferentes. Mas dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades, sim, você consegue fazer o seu melhor. E você ser melhor a cada dia dentro do que você foi chamado a fazer, dentro do seu propósito. Então, evite a comparação. Evite ser igual ao outro, primeiro, porque você nunca vai ser. Você não é um produto industrializado, você não está disponível para cópia. Eu não estou disponível para cópia. Né? Então, se você buscar o seu melhor, né, o melhor de você mesmo, isso já é o suficiente. Tá ótimo. Essa é a excelência. Buscar extrair o melhor que você tem. Então, para de sofrer. Porque as pessoas elas entram em sofrimento emocional porque elas estão se comparando, estão querendo ser igual ao outro. E não dá, entenda, você é único, singular, legítimo, autêntico. Eu sou autêntica, você não pode querer ser igual a mim, porque daí seria uma réplica e nós não somos produtos passíveis de réplica. E aí vai ser uma fraude, porque só existe uma Raquel Gonzalez, não existe duas Raquel Gonzalez, não existe duas Marianas da Silva Pereira e Braga, não existe. Então, você vai querer ser fake, você vai querer ser uma fraude, por quê e pra quê? Entende? Então, de repente, a gente quer ser igual ao outro, porque no fundo, nós não conhecemos o quanto nós somos valorosos. Essa é a realidade. Então, como eu não reconheço o meu valor, como eu não reconheço as minhas capacidades e a minha habilidade, eu tô querendo ser igual ao outro porque eu acho que o outro é melhor do que eu. Será? Não, porque ele tem isso, porque ele faz isso. Peraí, o que ele fez para chegar lá? O que impede você de fazer isso também para chegar lá? Então, se trata de ser melhor ou se trata de percorrer caminhos? Né? De pagar o preço, de respeitar o processo, de se dar a oportunidade, de alinhar a sua expectativa